Oi, gente, bom dia. Muito bom dia, muito bom estarmos aqui nesse dia 25 de 2 de 2025 para nós cultuarmos ao Senhor através dessa live, dessa devocional, né? Hoje é dia 25, aniversário da irmã Célia. Irmã Célia, nossa irmã querida, domingo ela esteve visitando a gente, ela foi membro da igreja um tempo e domingo ela estava por aqui, foi lá visitar a gente, foi muito bom recebê-la lá, minha mãezinha do coração. Que Deus te abençoe, irmã Célia. Que Deus te conceda, senhora, muitos anos de vida, muita saúde, muita paz. Que os seus sonhos sejam contemplados pelo Senhor. O que eu quero ler hoje com os irmãos, de acordo com aquilo que Deus colocou no meu coração, se encontra no Evangelho de João, no capítulo 21, os versículos de 1 a 7. Diz assim, ó. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado o Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois de seus discípulos. Disse-lhe Simão: vou pescar. Os outros disseram para ele: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia para os discípulos, mas os discípulos não o conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, vocês têm alguma coisa para comer? E responderam eles: não. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-lhe, pois, e já não podiam puxar, né? Pela multidão de peixes, a quantidade de peixes que eles tinham pego, né? Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, se vestiu com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Hoje nós vamos conversar sobre revelação e ação. Aqui nós vemos as duas coisas, a revelação e a ação. E eu quero crer que a gente também enxergue revelação e ação também nas nossas vidas, né? No nosso cotidiano, na nossa caminhada. Às vezes é muito comum terminar um culto, como aconteceu domingo nos dois horários, e acontece muitas vezes. Termina o culto e alguém me procura e fala assim: pastor, Deus falou muito ao meu coração, era a resposta que eu estava esperando de Deus, veio hoje através da mensagem que foi pregada. A eficácia dessa mensagem no coração dessa pessoa só vai acontecer se tiver uma ação. Não adianta Deus falar o coração e eu não tomar nenhuma atitude. Aqui nós vemos que eles, os discípulos, passaram a noite tentando pescar o mar de Tiberíades, ou o lago de Genezaré, ou o mar da Galileia, era o mesmo nome, era o mesmo local com vários nomes, né? Então, não adiantava nada. Eles passaram a noite inteira tentando pescar ali, e a pescaria ali tinha que ser à noite, porque as águas eram muito claras. Então, os peixes se assustavam com a sombra da embarcação, se assustavam com a sombra das redes, com as movimentações. Então, a pescaria ali tinha que ser de madrugada, porque as águas estavam escuras e era mais fácil os peixes caírem na rede. E eles ficaram a noite inteira ali, eram pescadores experientes, né? Antes de Jesus chamá-los, talvez eles tivessem tido aí um hiato na sua profissão de 3 anos e meio, que foi o tempo que eles seguiram Jesus. Mas a vida inteira, desde a infância, provavelmente esses homens estavam acostumados com aquelas águas, sabiam pescar, sabiam os lugares onde os cardumes estavam, ou tinha um maior volume de peixes, eles sabiam essas coisas todas. Ali, de acordo com as escrituras, eles estavam a cerca de 50 metros, 60 metros da praia, que eles estavam num lugar raso, relativamente raso. Tanto é que Pedro pulou na água e foi até a praia. Entende? Então, assim, eles estavam relativamente perto. Eles não estavam lá dentro do mar mesmo, onde tinha os cardumes, onde tinha mais profundidade. Nada disso, estavam ali. Então, tudo conspirava para uma não pescaria. Naquele momento, era de dia e estavam na parte mais rasa. Já estavam voltando para a praia para lavar as redes e dormir. Passar o dia dormir uma parte do dia, enfim, porque eles trabalharam à noite. Então, tinha tudo para não dar certo uma pescaria, tinha tudo para não funcionar, até Jesus falar: joga a rede do outro lado. E aí eles jogaram a rede do outro lado e pegaram uma quantidade enorme de peixes, que Pedro teve que voltar lá e ajudar a puxar a rede, porque tinha muita quantidade de peixe, como eles nunca tinham pescado até então. Eles ouviram uma revelação e tiveram uma ação.
porque eles ouviram a revelação e agiram, então eles usufruíram do milagre que aconteceu. Se você vai perceber nas Escrituras, todas as vezes que Jesus curava uma pessoa, ou oferecia para a pessoa a cura, ele sempre pedia uma contrapartida da pessoa. É isso? Levanta, toma tua cama e anda. Pegou o lodo, passou no rosto do outro e falou assim, vai no tanque e se lava. Sempre tem uma contrapartida. Tem sempre o pedido de uma ação. Uma parte do milagre que nós aqui realizamos. Eu me lembro uma vez de um casal da nossa igreja que estava sentado, ele estava sentado assim na frente, e eu estava pregando sobre os dois discípulos a caminho de Emaús, lá de Lucas capítulo 24. Então, eu fui explanando a história daqueles homens que estavam frustrados porque Jesus tinha morrido, e eles não sabiam que destino que agora eles teriam. O destino deles ali, geograficamente falando, era Emaús. Eles estavam saindo de Jerusalém, caminhando até Emaús. Mas o destino deles agora, espiritualmente falando, o destino deles, assim, a orientação para a vida deles faltava, porque Jesus tinha morrido e eles não sabiam o que ia fazer da vida. Muitas vezes acontece isso. Você sabe que para onde você vai, eu vou na padaria, eu vou... Geograficamente você sabe. Mas o destino, as coisas que vão mudar o rumo da sua história, aquelas decisões mais profundas que dizem respeito ao rumo da sua história, muitas vezes você não tem o destino, você não sabe o caminho para onde ir. E esse casal estava ali ouvindo isso tudo. Quando terminou o culto, esse casal veio para conversar comigo e falou, pastor, Deus falou muito com o nosso coração, a gente está orando nesse sentido, e a orientação que a gente precisava de Deus, recebemos nessa noite com essa mensagem que o Senhor trouxe aqui. Aí nós louvamos a Deus, agradecemos por isso, e eu fico feliz porque eu percebi uma evolução. Eu percebi uma evolução na vida desse casal. Então, assim, eu vi que eles estão crescendo cada vez mais. Já tem um tempo isso, mas estão crescendo cada vez mais, estão frutificando cada vez mais. Por quê? Porque eles entenderam que ali estavam recebendo uma mensagem de Deus. Quando fala assim, vamos ouvir a mensagem, ela tem um endereço, ela tem um objetivo. Ela quer provocar uma reação no receptor. O emissor da mensagem, ele tem por objetivo atingir um ponto dentro do receptor para mudar alguma coisa, mudar uma maneira de pensar e, sobretudo, mudar umas atitudes. Então, esse casal, assim, ficou com... eu estou dando esse exemplo, mas tem outros, né? Assim, isso foi muito nítido, muito legal eu ver, assim, como que eu percebo dentro da igreja pessoas que recebem a palavra de Deus como uma mensagem divina, uma revelação divina, e eles vestem essa palavra na vida, e eu percebo a vida dessas pessoas mudando em virtude disso. Não tem nada a ver comigo, a mensagem é de Deus. Aqui a gente vê um outro momento aqui de revelação e palavra. Qual é a outra revelação que a gente vê nesse texto? Quando eles olharam para a praia, todo mundo assustado para ver, olhando assim quem era, João falou assim, é o Senhor. João era a pessoa que ficava mais próximo de Jesus nas reuniões que eles faziam. Então João reconheceu logo, é o Senhor. E quando João falou, é o Senhor, imediatamente Pedro pulou na água e falou, manda a roupa então. Manda a roupa, se vestiu e foi em direção à praia para encontrar com o Senhor. Então a gente vê também revelação e palavra. Deus usou João para revelar uma coisa que eles estavam em dúvida, e Pedro tomou atitude com relação a essa revelação. Entende? E nesse momento aqui, nesse capítulo mesmo aqui, um pouco mais adiante, você tem uma das conversas mais difíceis que Pedro teve na vida dele, mas que transformou a vida dele para sempre. Né? Pedro, tu me amas? Então Pedro foi confrontado, a sua fé foi confrontada, e ele então pôde ressignificar a sua fé e se tornou de fato um grande valente nas mãos de Deus depois dessa conversa. Mas por quê? Porque ele pulou na água, ele foi em direção a Jesus, ele teve uma atitude, ele recebeu a revelação, é o Senhor, e foi em direção. Então, meu irmão, qual é o objetivo dessa live? Essa live é uma reflexão que eu faço para mim e quero compartilhar com você. Não adianta eu ouvir uma mensagem que, nossa, Deus falou muito ao meu coração. Deus me tocou profundamente através dessa mensagem. E foi só emocional, não tem nenhuma atitude em cima daquilo. O que muda a vida não é o conhecimento que se tem, é a atitude. Eu conheço gente que tem 2, 3 faculdades, tem mestrado, mas não consegue exercer nenhuma das profissões para as quais formou, gastou tanto tempo, passou 10 anos, 20 anos de repente estudando tanto, mas nunca a vida deslanchou para lado nenhum. Entende? A pessoa, eu sou profissional dessa área, dessa, daquela, a pessoa tem 3 profissões, 3 faculdades, não sei o que, tem mestrado, então eu conheço gente assim. O que muda a vida é a atitude. Em contrapartida, eu também conheço gente
que não tem estudo, mas a vida deslanchou. Conheço gente assim também, entende? Eu conheço um senhor, ele mora aqui no bairro Monte Castelo. Esse senhor, hoje deve estar com uns 80 e poucos anos de idade. Mas eu tive o privilégio de trabalhar com ele. Esse homem ele é muito virtuoso, e a palavra virtuoso significa valente, né? Ele é muito virtuoso, ele tem muito conhecimento. Ele em todas as áreas do conhecimento, assim, do cotidiano, ele tem sabedoria nesse sentido. Ele consegue construir uma casa do zero até a parte de acabamento. Ele consegue arrumar motor de carro. Ele consegue tudo. Sabe aqueles homens antigos que saem, faz tudo? É ele. E o cara não tem estudo, mas o cara deslanchou na vida. Ele construiu um prédio para ele lá, construiu muita coisa na casa dele lá, está abençoado e está abençoando vidas. Entende? Não tem a ver com o tanto que você sabe da vida, é o tanto de atitude que você tem. Entende? Então, se você quer ver sua vida transformada, meu irmão, tenha mais ações. Ações. Olha o que diz Isaías capítulo 30, versículo 21. Os teus ouvidos escutarão uma palavra atrás de você, dizendo assim, ó, este é o caminho, siga-o. Os teus ouvidos vão... Então você vai ouvir a mensagem. Deus está sempre emitindo uma mensagem. Deus está sempre dando um direcionamento para a nossa vida sobre aquilo que a gente deve fazer. E aí o versículo 21 de Isaías 30, ele termina falando assim, ó, siga-o, siga esse conselho, siga essa orientação, tome uma atitude com relação a essa orientação, para a sua vida ser transformada, ser mudada. Quantas vezes termina uma live, às vezes eu recebo mensagem de pessoas falando, nossa pastor, que bom que veio essa palavra, porque meu casamento está desse jeito mesmo, o meu relacionamento com meu filho está desse jeito mesmo, lá no trabalho está desse jeito, tudo aquilo que o senhor falou na live lá está desse jeito no meu trabalho, o meu empreendimento está dessa forma, e veio uma resposta do Senhor Deus, através da live que você fez. Que bom, pastor, obrigado por isso aí. Tá, mas e aí? Você tomou uma atitude com relação a isso? Que aí depois eu encontro com a pessoa 1 mês, 2, 3 meses depois, e o casamento continua do mesmo jeito, o trabalho, o empreendimento, tudo do mesmo jeito, não mudou nada. Ele recebeu a orientação sobre aquilo que ele deveria fazer, que não tem nada a ver comigo, que eu não sei, é Deus é quem sabe, e às vezes Deus usa para falar, e não só a mim, mas ele usa quem tem a palavra para falar, e a pessoa recebe essa orientação, mas não faz nada com ela, recebe a palavra, mas não faz nada com ela. Não adianta, a vida é uma palavra estéril. É por isso que João capítulo 1 vai falar assim, o verbo se fez carne. A palavra de Deus precisa ser feita carne, precisa vestir e viver. Entende? Vestir e viver. E aí a gente vai ver a vida sendo transformada. É por isso que o Salmo 119, versículo 105, que a gente conhece muito bem, vai dizer, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a palavra ela ilumina, ela por si só ela já te mostra por onde você tem que passar, se você quiser ver sua vida sendo transformada. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você quer ver sua vida sendo abençoada, sendo transformada por Deus? Receba as revelações de Deus e transforma essas revelações em ações. Receba as profecias. Profecia é o anúncio da palavra, né? Toda vez que eu anuncio a palavra, eu estou profetizando. Então, receba essa profecia, essa mensagem e põe em prática na sua vida. Domingo, algumas pessoas me procuraram depois dos 2 cultos, tanto do horário da manhã quanto da noite. Falaram, nossa, como Deus falou no meu coração, eu estava precisando de ouvir esse direcionamento de Deus. Eu espero, sinceramente, que tais pessoas, tais irmãos, coloquem então essa orientação de Deus em ação, né? Que seja uma energia motora, realmente, que vai direcionar a vida. E aí eu vou ter a grata alegria de daqui a pouco ver essas vidas sendo transformadas pelo poder de Deus. Faz isso. Faça isso que eu estou te falando porque eu faço na minha vida. Sabe o que acontece? Eu estou terminando já, tá? Nós somos muito materialistas e o homem materialista, ele é menos intuitivo. Sabe? Os homens antigos eram mais intuitivos, acreditavam mais no metafísico, no luminoso, nas coisas espirituais. O homem materialista, ele até acha bonito, mas não coloca muito em prática não. E aí a gente não tem os mesmos resultados que a gente vê na Bíblia e em vida de outras pessoas aí, tá bom? Como eu falei domingo à noite, que história você vai contar? Quando daqui a 100 anos os seus netos e bisnetos forem contar a sua história, fala assim, meu pai era um homem de fé, minha mulher é uma mulher de fé. Eu vi coisas extraordinárias acontecendo na vida deles, porque eles acreditaram e agiram em cima disso. Será que é isso que eles vão, as pessoas que virão depois de nós vão contar a nosso respeito? Vai ser isso? Espero que sim. Deus te abençoe e cada um de vocês aí, semana que vem, amanhã, né, a gente se encontra aqui para conversar um pouco mais sobre a palavra de Deus.